Meu nome é Thiago Banzato e eu vou apresentar a PS de Inteligência de Mercado. O meu RA, assim como escrito, é 201951559631. O tema escolhido para esse trabalho será suicídio no Brasil entre 2010 e 2019. Dentro dessa base de dados, foram coletadas 19 categorias, entretanto, nem todas serão utilizadas nesse trabalho. As abordadas no caso serão estado, ano, data de óbito, raça, cor, o gênero, sexo, estado civil e a idade. No caso, seria a faixa etária que ela se encontra, né? Seria um jovem, um adulto ou um idoso, né? Além disso, eu queria ressaltar também que a questão de prevenção do suicídio deve ser muito levada a sério nos dias de hoje, não só porque é um problema de saúde pública, mas ela é o resultado de diversas escolhas e hoje em dia a gente tem o mal do século chamado depressão. O suicídio, na verdade, é um conjunto de muitas coisas e acaba atingindo cada vez mais os jovens no Brasil. O trabalho vai apresentar alguma dessas minúcias, juntamente com especificidade, seja local, idade, ou mais ou menos onde que ele tem surgido no Brasil. Logo de cara, a gente começa a análise por índice de gênero, né? Qual gênero é mais afetado? Quando a gente olha o gráfico, a gente percebe que o gênero masculino é muito mais afetado que o feminino. Numericamente, quase 4 vezes mais. Isso se dá por um quesito da masculinidade, né? A questão da masculinidade é a questão histórica, uma barreira histórica do homem não conseguir se abrir. O jeito que o homem lida com os problemas é muito diferente do que a mulher, por exemplo, lida com os problemas. Então, o homem tem essa tendência, principalmente na cultura brasileira, tanto mais voltada para o sertão, dessa questão de masculinidade, dessa questão de repressão de sentimentos, e isso acaba afetando muito o gênero masculino, principalmente em questão de busca de procura. O gênero masculino acaba não procura justamente porque ele por si só acha que consegue. Entretanto, a gente é atingido novamente pelo mal do século, a gente acaba tendo índices de depressão, ansiedade e ao longo do tempo a vítima acaba optando pelo suicídio. Agora, olhando pelo lado da etnia, a gente tem uma surpresa. Os números dos brancos e dos pardos consistem praticamente em 90% do índice de suicídio, né? E quando a gente olha para os outros 10%, a gente tem os indígenas, os amarelos e os pretos. Entretanto, algumas pesquisas elas abordam que o índice de suicídio para as pessoas pardas e negras acabam sendo 50% maior do que para as outras etnias. Isso se dá muito por conta da desigualdade e da questão de periferia, né? Por conta do racismo histórico e consolidado que a gente tem do Brasil, as populações negras, em sua maioria, tendem a morar em periferia. Dessa forma, esse índice de 50% acaba tendo um pouco de influência aí. Entretanto, quando a gente olha para a base de dados coletada, a gente percebe que a maioria realmente vítima do suicídio acaba sendo os brancos e os pardos. Com relação ao índice de suicídio por estado civil, a gente consegue notar que os dois estados civis mais afetados são os solteiros e os casados. Entretanto, os casados eles sofrem de uma leve crescente, mas praticamente uma tendência de continuidade, né? Já os solteiros, eles tinham essa tendência de crescimento desde o começo, né, que é desde 2010, e eles dão uma virada de chave maior a partir de 2016. Os solteiros acabam sendo mais afetados e tem uma crescente maior a partir de 2016. Com relação aos outros estados civis, eles têm mantido uma constância, né, em sua numeralidade. Entretanto, a gente consegue notar uma crescente de 2010 para 2012 na questão dos estados civis de união consensual. Agora a gente vai analisar o índice de suicídio por faixa etária, né? A gente consegue tirar algumas conclusões também com relação ao estado civil. A gente notou uma grande aumento, né, uma tendência de crescimento com relação por parte dos solteiros, né? Esse crescimento se dá muito por conta desse crescimento que a gente tem aqui no índice de suicídio dos jovens.
Claro, a gente consegue notar um índice de suicídio também alto nos adultos e também em crescimento, diferente da questão dos idosos, né? Tanto que a gente vê uma estabilidade na questão de vítimas de suicídio em viúvos e até mesmo em homens casados, né? Mas, apesar dos casados serem muito afetados. Mas com relação aos jovens, essa crescente grande que a gente pode denominar essa crescente por 5 fatores, né? A gente consegue fazer por conta da influência de séries e filmes, né? Alguns estudiosos apontam que o contato e a exposição por filmes, séries, vídeos acabam sendo prejudiciais e acabam induzindo os jovens a optarem pelo suicídio. Já a segunda, a gente consegue falar pelas redes sociais. As redes sociais acabam sendo um meio de exposição para o jovem, né, assim como de comunicação. E aqueles que estão com a mentalidade, a saúde mental fragilizada, seja lá qual motivo, acabam ficando expostos a essa negatividade que ela apresenta. Então, os jovens acabam tendo uma tendência a ser afetados pelas redes sociais. O terceiro fator pode ser pela falta de expectativa do futuro. O que isso quer dizer? A gente consegue relacionar com baixo desempenho escolar, frustração com o corpo, afinal de contas são jovens. Na delimitação escolhida, que seria de até 28 anos, os jovens, no caso, nem todos passam por essa fase de crescimento, mas boa parte sim, então acaba tendo essa frustração com o corpo. Também tem a orientação sexual, no qual é muito reprimida no Brasil e pode ser um dos fatores resultantes aí de aumento no índice de suicídio de jovens. Essa não saber a orientação, não saber se é possível a abertura de escolher o gênero acaba podendo gerar ansiedade, assim como depressão, e pode levar à optação pela tirada de vida, e a ausência de tratamento, né? A negligência por parte dos pais, ou a própria negligência, seja por seu gênero ou qualquer outra coisa, acaba sendo um dos motivos que acaba afetando e aumentando o índice de suicídio nos jovens. Para o fim do trabalho, a gente vai analisar o índice de suicídio por região. Cada região nos apresenta que as cidades e os estados mais populosos vão possuir maior peso dessa região em questão de índice de suicídio. Mas quando a gente olha para o sul, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente vê uma discrepância. A Santa Catarina, Paraná, eles têm uma população um tanto quanto equivalente. Entretanto, no Rio Grande do Sul, na cidade de Passo Fundo, tem-se a média de suicídio de 12 habitantes para cada 100 mil. Macroscopicamente, no Brasil, a gente tem que a cada 100 mil habitantes, 5 acabam se suicidando. Isso no Brasil. Uma professora chamada Silmara Beninca, ela acaba apontando alguns fatores que podem coagir para que Passo Fundo seja a cidade com maior índice de suicídio. No caso, ela aponta questões até mesmo de agrotóxico, genética, mas o que a gente tem mais consolidado dentro da estrutura e das pesquisas é justamente a questão étnico-cultural. A questão de valores de honra e dignidade gaúcha são muito fortes dentro daquela região e acabam sendo um dos fatores maiores para o aumento do índice de suicídio.